noite a todos e a todas. Vamos dar início às atividades de hoje. Vocês receberam no início uma mensagem. Desculpemos. Desculpemos infinitamente. Tudo na vida se reveste de importância fundamental no aprimoramento comum. Dura é a pedra e áspera se nos afigura a longa extensão de areia. Entretanto, fazem o leito das águas para que o rio não se perca. Obscura é a noite, mas sem ela, as criaturas encarnadas desconheceriam as estrelas. Desditosa e feia é a lagarta, contudo, é a tecelã dos fios de seda nobre, que honra os ideais da beleza terrestre. Asfixiante é a dor, mas sem o sofrimento jamais seríamos advertidos pela verdade. Sempre que a mágoa ou a ofensa nos bater a porta, desculpemo-la tantas vezes quanto se fizerem necessárias. Vamos dar início com a prece inicial. Eu peço a todos que fechem os olhos, elevem os pensamentos ao alto. Ô moça, tem o outro lado. Opa, desculpa. Obrigada. E pelo esquecimento de nossos erros que o Senhor se impõe sobre nós, porque sua bondade torna a vida realmente grande e em condições de ser divinamente vitoriosa, sentida com sinceridade e vivida em gloriosa plenitude. Maria de Souza, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Obrigada, gente, desculpa, é a pressa. Então vamos agora fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento ao alto. Querido Deus, Pai de infinita sabedoria e misericórdia, neste momento de reflexão, buscamos compreender as provas da pobreza e da riqueza que atravessam nossas vidas terrenas. Reconhecemos que tanto a escassez quanto a abundância são lições que nos conduzem ao progresso espiritual e à evolução do nosso ser. Na pobreza, aprendemos a humildade e a perseverança, pois enfrentamos desafios que nos ensinam a valorizar as pequenas conquistas e a confiar em Ti, que és nosso provedor constante. Que possamos encontrar forças para resistir aos momentos difíceis, mantendo a fé inabalável em Tua infinita misericórdia. Na riqueza, ensina-nos a responsabilidade e a generosidade para que possamos compartilhar com aqueles que necessitam e não nos deixemos seduzir pelas ilusões do materialismo. Que a prosperidade que nos concederes seja usada para o bem comum e para o alívio do sofrimento daqueles que carecem de recursos. Concedei-nos, Pai, a sabedoria para compreendermos que a verdadeira riqueza reside nas virtudes do Espírito, na paz interior e na conexão contigo. Ajuda-nos a superar as provações da vida, sejam elas de pobreza ou riqueza, com gratidão e aceitação, sabendo que tudo faz parte de um plano maior para a nossa evolução espiritual. Fortalecei-nos, Senhor, para que possamos trilhar nosso caminho com serenidade, compreensão e amor ao próximo, independentemente das circunstâncias que nos cercam. Que possamos sempre lembrar que somos todos irmãos em jornada, buscando crescer em conhecimento e amor com sua orientação constante. Em Teu nome oramos, confiantes em Tua benevolência e amor. Que assim seja. O Evangelho de hoje o capítulo 11, Meu reino não é desse mundo. O tópico 8, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra,
pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra, se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo na minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse nos reinos dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra? Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupaste, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhes, pois, o caminho, através das luzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem elas de que apenas acompanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que eles aproveitam na morada celeste, os únicos que eles podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos, pois, que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçais. Uma rainha da França, 1863. Então, passo a palavra para o nosso palestrante, que vem de Buíque. Fica à vontade. Minhas irmãs, meus irmãos, boa noite. Alegria muito grande, enorme estar aqui mais uma vez. E hoje eu estou muito contente de estar vendo aqui Jarbas Freire, que foi o nosso irmão que pela primeira vez me trouxe a essa casa. Jarbas, muito obrigado. Naquele momento eu me senti integrado aqui à família. Também quero deixar aqui uma homenagem amanhã, um dia comercial para alguns, mas tenho certeza absoluta que todos os pais e avós, que exercitam, que praticam sentimentos, amor real, fraterno, paternal e não meramente comercial. Portanto, a todos os pais, avós, meus parabéns pelo dia de amanhã, minhas congratulações, e que vocês continuem insistindo no progresso espiritual, intelectual e material dos filhos e dos netos, da família como um todo. Trago também um abraço dos que formam o grupo espírita A Caminho da Luz, de Buíque, do qual
sou membro, trabalhador daquele grupo e, portanto, é muito satisfatório, é muito contentamento de minha parte deles de terem vocês como irmãos, como confrades. Eu sou meio indisciplinado, eu não gosto de estar aqui parado, mas vi ali uma câmera, fiquei meio sem graça, queria descer. Vai ficar à vontade. Tá bem, mas aí tem que levar o microfone. Bem, eu gosto muito de ler, eu repito isso aqui para vocês. Sempre digo isso. E me propus falar para vocês hoje sobre, eu fiz assim o título, o tema da palestra, do Evangelho, a prova da riqueza e a prova da miséria. Por que eu pus esse título, do Evangelho? Porque é interessante perceber que as provas, a prova da riqueza e a prova da miséria, constam do Evangelho. Alguns poderiam nem ver isso, poderiam nem perceber que está lá dentro do Evangelho essas duas condições pelas quais passamos, ou no passado, ou estamos passando hoje, ou vamos passar amanhã. É muito interessante isso. E elas estão contidas explicitamente na parábola do mal rico. Que interessante! Quantas vezes lemos esta parábola, a parábola do mal rico, e não percebemos que ela é exatamente explícita, como se dá a prova da riqueza e como se dá a prova da miséria. Para isso, nós precisamos fazer, eu preciso fazer aqui com vocês um exercício de preâmbulo, de introdução. Por quê? A parábola do mal rico é a única parábola de Jesus na qual o personagem tem nome. Jesus utilizava-se de situações cotidianas de nossa vida, da vida profissional, da vida particular, da vida doméstica, para trazer ensinamentos com suas parábolas. Em nenhuma delas, muitas bem tocantes ao nosso íntimo, algumas delas que nos marcam em nossa formação, quer na formação atual como espíritas, ou alguns aqui são espíritas desde o nascimento, ou antes disso na formação católica e mesmo formação protestante, evangélica. É possível que entre nós aqui tenha um que atenda essa condição. O catolicismo, os evangélicos, ditos protestantes, uma parte da história deles, como um todo, é baseada no que eles chamam de tradição cristã, ou seja, aquilo que foi transmitido a nós de maneira oral, passando de um para outro, de geração em geração.
não só a tradição cristã, mas também a tradição católica e já a tradição protestante. Vem a história que não está contida dentro da Bíblia, que não está contida no Novo Testamento. E por causa disso, algumas pessoas, às vezes desavisadas, não espíritas, acham que a prova da riqueza e a prova da miséria é invenção nossa espírita. É invenção nossa. Nós que inventamos essa prova. Essas provas não existem porque elas não estão contidas na Bíblia. Alguns dizem isso. O que eu afirmei desde o início, que não é verdade. Estão dentro da Bíblia. Estão dentro do Novo Testamento. Só um dos evangelhos, o Evangelho de Lucas, traz essas duas provas tão explicitamente, tão declaradamente, que não cabe dúvida a nós, nenhuma dúvida. Na parábola que consta as duas provas, que é a do mal rico, eu disse a vocês, é a única parábola de Jesus que tem um personagem com nome, que é Lázaro. É dado, então, tem o mal rico e tem o mendigo, o miserável, o sofredor demasiado, que tem nome, é Lázaro. E por causa disso, os exegetas, os estudiosos do Novo Testamento, questionam até hoje se realmente aquela situação é uma parábola ou é uma situação real. Jesus fez inúmeros discípulos, fez também, apesar de nós só acharmos 12, também inúmeros apóstolos, seguidores, mulheres e homens. Uma família em particular, que vivia numa aldeia próxima de Jerusalém, chamada Betânia. Essa aldeia, essa família, composta, segundo Lucas, por 3 pessoas, 2 irmãs, Marta e Maria, e mais um irmão, Lázaro. E é só isso que a Bíblia, o Novo Testamento, o que Lucas traz a respeito dessa família. Curiosamente, Jesus era muito amigo de Lázaro. E quando de uma ocorrência da situação de saúde de Lázaro, a irmã dele disse para Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Para vocês verem a confiança e o relacionamento que Jesus tinha com aquele grupo familiar, com aquela família. A irmã tinha convicção, certeza absoluta de que se Jesus estivesse presente, Lázaro não teria morrido. E aí é que entra a tradição cristã, a tradição católica.
Lázaro realmente é um personagem real, existente no cotidiano, na vida de Jesus. Sempre que Jesus ia a Jerusalém, visitava aquela família, se com essa intimidade, com essa aproximação, por que é tão pouco citado Lázaro no Evangelho? Apenas no Evangelho de Lucas, e apenas nessa situação. A tradição da igreja diz que Lázaro era portador de uma doença que hoje nós conhecemos com o nome de hanseníase. Isso não tem explicitamente assim no Evangelho de Lucas. Podemos traduzir, podemos fazer um exercício e achar que isso era real, era verdade? Sim, podemos. Se fala um pouco mais de Maria, de Marta, mas apesar de ele ser dito, teu amigo Jesus, se tu estivesses aqui, teu amigo não teria morrido. Veja que aproximação. E por que, apesar dessa aproximação, Lázaro não é tão citado? A lepra, o nome antigo da hanseníase, pela qual era conhecida, era uma situação que se excluía qualquer pessoa do convívio da sociedade e da família. Lázaro não poderia conviver nem entre os moradores daquela aldeia, Betânia, e muito menos com a sua família. Provavelmente, dentro da propriedade da família, e também a tradição diz que a família era uma família com recursos, não rica, mas uma família com recursos. Até Maria é citada. Maria era uma das seguidoras de Jesus, e a literatura espírita, e a literatura cristã, e a literatura católica, todas são unânimes nesse sentido. Maria, a família, tinha recursos e ajudou a Jesus em determinadas ocasiões para alimentar aquela multidão que acompanhava Jesus diuturnamente, diariamente, não é? Então, apesar disso, Lázaro vivia dentro da propriedade da família, provavelmente excluído do convívio, porque essa era a condição. Acho até, e aqui é minha opinião pessoal, que ele era mantido dentro daquela propriedade, escondido dos olhares dos outros moradores da aldeia, provavelmente, dos moradores de Betânia. Por quê? Porque se soubesse que um hanseniano, um portador de lepra, estava em convivência, era retirado imediatamente. Não tinha por que permanecer. Essa é a conclusão a que se chega. Me desculpe. Lázaro, como portador, e a maneira que Jesus quis mostrar
para todos, como uma pessoa excluída da sociedade tinha as graças do crescimento espiritual, fez questão de citar o nome. Portanto, por isso que muitos estudiosos do Evangelho, em particular de Lucas, acham que Jesus estava falando de Lázaro, irmão de Maria e de Marta, nisso que nós chamamos de a parábola do mau rico. Uma vez dito isso, vamos ver, portanto, como se desenvolve a parábola de Jesus com relação ao crescimento espiritual de Lázaro. E por que eu disse que está explícita tanto a prova da riqueza como a prova da miséria no ensinamento neotestamentário da própria Bíblia, e que não é invenção nossa espírita. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, tem a parábola do mau rico. E diz, e vocês vão me permitir fazer a leitura de alguns trechos e alguns comentários. Havia um homem rico que vestia de púrpura e de linho. É curioso, eu não sei se vocês passaram pela mesma situação que eu passei logo que comecei a estudar essa parábola, essa parte do Evangelho em particular. Eu imaginava que púrpura fosse um tipo de tecido, mas não é. Púrpura é uma cor, E aí, nós temos que ver que não é sem sentido, porque Jesus citou que aquele rico se vestia de púrpura. Ora, por que dá tanto valor destacar uma cor? Púrpura é uma cor próxima ao roxo, ao lilás. Curiosamente, os tecidos tingidos de púrpura era extraído de um molusco, de alguma coisa parecida como polvo, mas bem pequena, um molusco. Imaginem vocês, para conseguir tingir uma túnica com aquela cor, quantos moluscos eram utilizados? Era uma coisa que não havia com abundância na natureza, era próxima ali ao mar, no que hoje nós chamamos Palestina, naquele lado do Mediterrâneo, onde moravam, onde habitavam os fenícios. Então, imaginem vocês a quantidade para tingir uma túnica com púrpura. E tem uma coisa interessante, era tão raro, tão difícil, tão custoso, que aquela cor representava inicialmente apenas a nobreza. Só os reis usavam túnicas
tingidas de púrpura, de lilás, de roxo. Posteriormente, essa cor foi adotada pela Igreja Católica. E a nossa, então, igreja, ela adotou a cor para os maiores prelados, os cardeais posteriormente, mas inicialmente os bispos. Então era uma cor somente utilizada para pessoas de um padrão eclesiástico ou social altíssimo. E quando Jesus disse que aquele rico se vestia de púrpura, Jesus lembra para nós, olhe o exibicionismo daquele cidadão. Uma cor que era usada pela nobreza, pela nata do que nós podíamos chamar de sociedade eclesiástica ou local, apenas alguns podiam usar. Ele se julgava também porque tinha recursos. Era o orgulho. Ele se qualificava tal qual aquela condição maior de dirigente, de nobre, de rei, de logo abaixo, auxiliar direto dos dirigentes de qualquer outro, daquela localidade, daquele lugar, daquele país. E era assim que aquele rico se vestia, de púrpura e de fino linho. Ele também não usava qualquer roupa. Era uma roupa com o mais puro linho. E continuando na leitura, diz assim: havia também um pobre, chamado Lázaro, estendido à sua porta, todo coberto de úlceras, que quisera se saciar com as migalhas que caíssem da mesa do rico. Então, agora nós vamos ver o contraste. Nós vemos primeiro um rico, orgulhoso, exibicionista, cheio de ostentação. E do outro lado nós vemos alguém destituído de qualquer bem, além de ser miserável. Além dessa condição, tinha agravante, a doença. Aqui o tradutor usou a expressão coberto de chagas, feridas. Ele não se alimentava da comida, das migalhas que caíam. Ele queria, o verbo aqui está no imperfeito. Ele quisera, ele gostaria de se alimentar. Ele não se alimentava, ele passava fome. Estava à porta. Nós não podemos tomar literalmente que ele estava à porta. Porque imagine a casa de alguém tão abastado. Devia ser um palácio, devia ter muralhas, um portão. Ele ficava lá fora e via-se, vou usar uma expressão anacrônica para hoje, ele ia catar na lata de lixo, ver se tinha algum resto de comida, provavelmente. Era assim que Lázaro subsistia. O contraste está aí. Esse contraste é exatamente uma prova e a outra prova. E Jesus
na sua grande mediunidade, imensa, sem igual, Jesus, eu ouso afirmar, com uma vidência presente, real, concreta, no ato, Jesus vê o que aconteceria de modo antecipado, tanto com o mal rico quanto com Lázaro. E ele, continuando a sua parábola, e aqui eu acrescento, transmitindo para os ouvintes de maneira real a situação da prova vivenciada pelo rico e a prova vivenciada por Lázaro, Jesus vai desenvolvendo a parábola e diz: aconteceu que ambos morreram, num determinado momento desencarnaram, tanto o rico quanto Lázaro. O rico desencarna e vai, a tradução que está aqui é essa, traz o nome Hades, com H no início, Hades, que era para os antigos o que nós aprendemos como inferno, ou como um mundo espiritual inferior, menos desenvolvido. E aquele rico, a alma dele, diz a parábola, o espírito dele vai ao Hades, é no Hades, e lá ele passa por tormentos. Dentro do tormento, uma sede avassaladora, não se continha, ele morria de sede. Paralelamente a isso, Lázaro também desencarna, e diferentemente do mal rico, Lázaro tem uma recepção, ele não é atormentado, ele é recebido, diz aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, pelos anjos, ou seja, pelos espíritos superiores, pelos espíritos puros. Ele é recebido, e ele, além de ser recebido por aquela multidão de espíritos puros, sem tormentos, ele é recepcionado também pelo Espírito, que é o protetor do povo judeu, para mostrar a importância espiritual, o grau espiritual que Lázaro atingiu. Ele é recepcionado por Abraão, que é já disse que ele é o mentor, ele é o espírito protetor, mas ele é sobretudo o pai da nação judaica. É esse espírito que recepciona Lázaro. O rico não é recepcionado. Provavelmente o sepultamento dele foi bem de grande ostentação. Mas uma vez a carne entrando no processo de separação, de desencarne, o espírito passa a ser atormentado. Naquele momento, ele olha para cima e vê Lázaro sendo recepcionado por Abraão e pelas hostes de anjos, de espíritos desenvolvidos, de espíritos superiores.
E diz a parábola que ele olha de baixo para cima e viu essa situação. O que para nós é uma certeza absoluta. Nós sabemos que o mundo espiritual, e nossa irmã Isabel leu ali a diferença entre os planos espirituais. Nós temos um plano espiritual maior para esses que alcançam um desenvolvimento moral maior, e aqueles que aqui na vida não atingem esse grau de desenvolvimento, ou até que estacionam, que vêm de uma situação de baixa moral, de sentimentos, daquelas virtudes que nos leva a um patamar, a um degrau nesse progresso do desenvolvimento espiritual. E ele pega e lembra mais para Abraão. Ele pede a Abraão: Abraão, permita que Lázaro venha até mim e com o dedo molhado d'água ponha em minha língua, para que eu não sofra tanto tormento, essa sede avassaladora. E Abraão diz: não posso fazer isso. Há um grande abismo nas nossas duas condições, na condição que Lázaro vive e na condição que você vive. E a condição que aquele rico, orgulhoso, egoísta, cheio de ostentação, viveu em toda a sua vida, não permitiu que ele desenvolvesse sentimentos. Ele não conhecia, dentre tantos sentimentos que nós temos e podemos praticá-los para o nosso desenvolvimento, um que é capital, de suma importância, que é a caridade. Ele nunca soube o que era a caridade. Já Lázaro, em sua miséria absoluta, diz a parábola, ele não murmurava contra a providência. Providência aí está com P grande aqui com P maiúsculo aqui no Evangelho, que significa Deus. A prova que ele passava, Lázaro, nem por isso, em nenhum momento, ele culpou a Deus pela situação em que ele se encontrava. O que nos leva diretamente à certeza de que as duas provas estão aí patentes e presentes. Na terra, o mal rico teve à sua disposição recursos materiais com os quais poderia ajudar inúmeras pessoas que conviveriam com ele. Se ele tivesse feito isso, provavelmente teria angariado simpatia, amor, atenção, respeito. Não era o que nós também podemos fazer. Já Lázaro, em sua miséria, sem dispor de nada, ele poderia se revoltar em função da condição material em que ele viveu até então. Mas isso ele não fez, sequer murmurou contra Deus. Façamos uma análise interior nossa, amigo. Quantos de nós aqui, num determinado momento de nossa vida, passando por situações particulares de desarmonia, de desassossego,
de algum prejuízo, às vezes nos flagramos murmurando. Temos uma situação de saúde e a primeira coisa que vem até nós é isso. Por que comigo? Buscamos educar nossos filhos por um motivo ou outro, a partir de um determinado momento, eles têm a plena liberdade de pensar e de agir. O livre-arbítrio. A liberdade de pensar, a liberdade de consciência, está no livro dos Espíritos. E a partir desse momento, quantos de nós fraquejamos e dizemos para nós mesmos, quando pouco, porque às vezes nós deixamos isso em alto e bom som. Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu tenho que murmurar? Por que eu tenho que duvidar da espiritualidade? Por que, em último caso, eu tenho que duvidar das palavras de Jesus? Por que eu tenho que duvidar da minha fé, da própria certeza de Deus? E é comum, nós fazemos isso. Nós tenhamos recursos, muitos ou poucos, não pertencem a nós. Nós somos mordomos. Nós estamos aqui para administrar. Eu não posso nem devo ser pródigo, estragá-lo de qualquer maneira, esse volume de recursos. Eu não devo, de modo algum, ser pródigo. Mas também não posso ser egoísta e achar que aquele recurso que eu tenho é meu, é exclusivamente meu. Eu não tenho que fazer nenhum uso dele, a não ser comigo ou aos que me cercam diretamente. Ou seja, minha consorte, meus filhos, meus netos. E vemos muito isso. Vemos muito isso. Infelizmente, nós achamos que os recursos que estão disponibilizados para nós, eu fiz por merecer. É bem verdade que a vida nos permite fazer algumas comparações conosco mesmo. Eu trabalho tanto, eu madrugo para o trabalho, e o que eu tenho, eu devo ao meu trabalho. Mas em contrapartida, de imediato, vem para nós um outro pensamento que diz assim: mas eu conheço também alguém que trabalha tanto quanto eu, ou até mais, e que madruga também para trabalhar, e não tem os recursos que eu tenho. E de imediato vem a outra pergunta: por que eu tenho recursos e aquele não tem recursos? E temos que ter cuidado, porque nós podemos pensar que nós somos melhores que os outros. Eu tenho recursos porque eu sou capaz, porque eu sou competente. Eu já ouvi isso de muitas pessoas. E esquece que a nós foi dada essa oportunidade. Nós estamos passando por uma dessas duas provas. Pode ser bem extremadas, numa situação de um volume muito grande de recursos, e no outro extremo, uma carência absoluta de qualquer recurso.
Ou podemos estar numa prova mais para o centro, no meio. Eu nem tenho tantos recursos, mas também não sou tão carente deles. E mesmo assim, nós às vezes não nos lembramos de que somos meramente mordomos, administradores desses recursos. Poucos ou muitos, nós podemos dispor parte dele para ajudar a nós mesmos, aos nossos próximos, estejam juntos ou não. Jesus, falando, nossa irmã leu ali, Jesus falando sobre o meu reino não é desse mundo, o reino dele é o reino espiritual, e ele nos lembrou muito bem, vocês, cada um de nós, inclusive o próprio Jesus, que é o espírito mais puro que habitou essa terra até agora, Jesus disse: vocês têm a lei, vocês têm os profetas, e vocês podem conviver de acordo com a lei. Mas eu digo a vocês que seguir a lei é difícil. Ela não é impossível, ele já dizia isso para os judeus. Mas se vocês praticarem, resumirem todo o conhecimento da lei, tudo em duas virtudes, vocês atingirão o reino dos céus. Vocês passarão pela prova pela qual nós passamos, seja a prova da riqueza, seja a prova da miséria. Eu vou precisar apenas pôr como meta 2 mandamentos que eu deixo com vocês. Amem a Deus acima de tudo e amem ao próximo como gostaria que os outros, os próximos, amassem vocês. Eu tenho que respeitar cada um de vocês, porque é isso que eu quero de coração que vocês façam. Então, Jesus deixou para nós o exemplo. Ele vivia o que ele falava. Sei que nós somos espíritos ainda em progresso. Muitos de nós, no início da escada, no primeiro degrau ainda, quem sabe. Mas devemos nos esforçar. Devemos buscar atingir esse progresso. E saber que eu fazendo pelo meu irmão, estarei fazendo por mim. Eu fazendo pelo meu irmão, com esse exemplo, eu estou dizendo para ele: faça também comigo e com todos que estão sob os seus cuidados, sob a sua orientação, sob o alcance da sua voz, sob o alcance do seu ensinamento, sob o alcance da sua influência. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, quando alguém não espírita chegar junto de nós e dizer: não há prova de riqueza, não há prova de miséria, há
está na Bíblia. É um ensinamento diretamente originado, partido de Jesus. E nós estamos submetidos a essas leis, a essas provas, permanentemente. Em encarnações anteriores, nesta encarnação e nas próximas, até alcançarmos um grau de regeneração e um grau de pureza espiritual. Levem essa mensagem. E eu tenho absoluta certeza, minhas irmãs e meus irmãos, vocês já praticam essa mudança de muito tempo. Continuam também praticando hoje e vão praticá-las amanhã. E sei que vocês, assim como eu, se esforçam para superar essas provas com gargalhada, com amor, com convicção e com a certeza de que, fazendo assim, estaremos cada vez mais próximos de Jesus, que é o nosso governador planetário. Muito obrigado. Muito obrigada, irmão Aurino, por tanto conhecimento, tanto esclarecimento, que nós possamos exercitar cada dia a caridade na condição que estivermos e possamos exercer também a empatia, nos colocar no lugar do outro, na condição do outro. Antes de finalizarmos, eu vou dar alguns avisos das atividades da casa. No dia de sábado, no caso como hoje, temos a palestra que é pública, às 20 horas, e concomitantemente a evangelização infanto-juvenil, que está acontecendo aqui ao lado, nesse momento. Às segundas e terças-feiras nós temos as atividades de formação. Nós temos grupos de estudo. Na segunda-feira, o livro dos médiuns, não é isso? Às 20 horas. E na terça-feira, o livro dos espíritos. Às quintas-feiras, temos o atendimento às famílias que são assistidas. Às 4h30, começa o atendimento, depois às 17 começa a evangelização dessas famílias e concomitantemente das crianças dessas famílias. E essas famílias, elas são assistidas com a ajuda de todo mundo, com a ajuda de vocês que vêm às palestras e que trazem o alimento, ou que participam da campanha do quilo, que acontece a cada segundo domingo do mês. Excepcionalmente, esse mês será o terceiro domingo, não é isso? Por conta do Dia dos Pais. Então, no próximo domingo, não amanhã, domingo à 8, nós estaremos na campanha do quilo. Então, quem quiser participar da campanha do quilo, sinta-se convidados e convidadas. No domingo, às 20 horas, nós temos também a reunião mediúnica, que é fechada para aqueles que já estão no trabalho. No dia 26 de agosto, nós teremos a caravana do Dr. Frederico, que teremos várias especialidades de atendimento a partir das 12 horas. Então, quem quiser participar, ajudando em atendimento, também sinta-se convidado. Quem for receber o passe, por favor, ficar aqui nas primeiras filas, que ao final da atividade de hoje receberão o passe. Mas todos já estão recebendo o passe coletivo durante a palestra. Bem, eu passo a palavra para o nosso palestrante, que vai fazer a oração final. Senhor Jesus, Mestre amado, quão alegre nos encontramos por esta reunião fraterna, de amor, de comunhão entre nós. Muito temos a crescer ainda, Senhor, mas nesse auxílio mútuo, todos nós, ó Pai, haveremos sim de superarmos as nossas limitações e vencermos e triunfarmos em todas as provas às quais seremos submetidos, cada vez mais
nos aproximando de Ti e tornando este planeta que vivemos um planeta de regeneração e aonde nós possamos conviver todos como os irmãos e irmãs num crescimento e ajudar a Ti e a Deus, nosso Criador, não só no progresso da Terra, mas no progresso de todo o universo, desta humanidade e de todas as humanidades. Portanto, em nome dos espíritos aqui reunidos, encarnados ou desencarnados, queremos agradecer o que Tu tem disponibilizado para nós, que é essa certeza de que um dia estaremos no mundo espiritual que Tu reservas para nós, hoje e sempre, graças a Deus, assim seja.